Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita e lembrando a você que nós estamos no ar 24 horas através da TV Fé Perfeita, com entrevistas, com cultos ao vivo, com hinos, com filmes, chamando a atenção das pessoas para um momento de edificação espiritual. Não deixe a sua atenção ser voltada para nada a não ser para aquilo que a palavra está te chamando para olhar. Sei que há muitas outras coisas que são mostradas para que você esqueça do que é mais importante. Será que é importante a notícia do telejornal? Eu acho que sim. Mas e o que é mais importante do que a notícia do telejornal? É saber a hora, o momento, que profecia está se cumprindo. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Se você acreditar que a Bíblia é a verdade, você reconhecerá, ao ler as Escrituras e ao acompanhar o desenrolar da condição em que está vivendo a sociedade, que a Bíblia está se cumprindo e que nós vivemos a última hora. No livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos, ou seu segredo, aos seus servos, os profetas. Quero lembrar a você que nós estávamos olhando sobre os sinais característicos da vinda do Senhor. E eu disse que a primeira vinda, Deus enviou um homem no espírito e virtude de Elias. São Lucas, capítulo 1, verso 17. Este se chamou João Batista. Mas que João Batista, interrogado se ele era o Elias que havia de vir, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto, que é Malaquias capítulo 3 e não Malaquias capítulo 4. Que maravilha é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Ele reconheceu que a Escritura se cumpria em sua vida. Eu queria perguntar para você que está em casa, me assistindo nesta hora, você sabe qual é a profecia que se cumpre na tua vida? É fácil olhar para uma pessoa que está presa no pecado, quem sabe ali numa condição sodomita, não é? Deste movimento que tomou lugar nos nossos dias, aí no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Para que a Bíblia se cumprisse, as pessoas parecem que estão cegas e não percebem. Então você diz, aquele ali, a Bíblia está cumprindo-se na vida dele. E na tua vida, qual é a Escritura que se cumpre? Será que você é uma virgem prudente ou nécia? É uma pessoa que está pronta, se Jesus voltar hoje, você está pronto? Ou ainda te falta muita coisa para arrumar? Nós estamos olhando aqui as Escrituras. O quadro é este. João sabia que Escritura se cumpria na vida dele. Jesus sabia quem ele era. Você precisa saber a hora que estamos vivendo e que Escritura se cumpre na sua vida. Por exemplo, João Batista reconheceu que na vida dele se cumpria a Escritura
de Isaías 40, verso 3 e Malaquias capítulo 3, verso 1. Eu estou perguntando para você que escritura se cumpre na sua vida. Malaquias 4 deverá cumprir na vida de um homem que virá como profeta no espírito e virtude de Elias. Mas Malaquias 4, verso 6, ele terá filhos que será convertido à fé dos pais. É isto que eu estou perguntando. Será que esta escritura se cumpre em você? É sua fé, foi sua fé restaurada, convertida para o que a igreja primitiva creu e viveu? Aí você diz, o senhor não quer que eu volte a crer e viver como viveram os crentes do primeiro século. Então você tem uma outra escritura se cumprindo na sua vida, porque o coração dos filhos se voltará para a fé dos pais, ou seja, eles farão questão de viver os ensinamentos da Bíblia. O que Paulo falou, o que Pedro falou, o que Tiago falou, o que Judas falou, o que Jesus falou, eles vão viver. Agora, há outros que as escrituras também se cumpriu na vida deles. Eles serão apóstatas, eles amontoarão doutores conforme sua própria concupiscência, eles rejeitarão uma mensagem profética e o profeta que vem com o assim diz o Senhor, como rejeitaram João Batista, e perderão o arrebatamento, como os crentes do Velho Testamento ignoraram a presença de Cristo e, na linguagem do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 8, crucificaram o Senhor da glória. Esta é a condição do mundo e da religião e da política. Foi assim lá atrás e será assim também nos nossos dias. Quero lembrar a você qual é a escritura que se cumpre na sua vida. É você um displicente, um relaxado, um mundano, um apóstata, um incrédulo mesmo carregando a Bíblia e indo para a igreja? Incrédulo é aquele que não crê, é aquele que olha a Bíblia e passa por cima dos seus ensinamentos. Esse, para mim, é um incrédulo. Tanto faz aquele que está na sarjeta, como aquele que está dentro de uma igreja ou atrás do púlpito, dando desculpas e interpretações e acumulando para si pragas. Não é gozo, não é salvação, não é promessa, mas pragas, porque é assim que diz que acontecerá. Mas voltando aqui, Isaías, no capítulo 53, verso 1, ele faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Esta pergunta parece até ingênua. Quem é que vai acreditar naquilo que eu estou dizendo quando temos igrejas tradicionais e quando cada dia surgem falsos profetas? Isto é o mesmo que aconteceu lá em Israel. Havia fariseus, saduceus, essênios, zelotos, herodianos. Havia tantas religiões naqueles dias, como há hoje também. E quem é que iria acreditar que João Batista era o cumprimento das Escrituras? É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas nunca poderão dar crédito à veracidade da palavra, para que se cumpra a profecia que também está escrita. Veja aí o Evangelho de João, capítulo 12, verso 38 ao 40. Você vê que a Bíblia é uma repetição. O Velho Testamento se finalizou assim e o Novo Testamento está finalizando também da mesma maneira. Deus mandou um profeta na finalização do Velho Testamento, na introdução da primeira vinda de Cristo. Deus mandou um profeta na finalização do Novo Testamento, quando estamos vivendo às margens da segunda vinda de Cristo. E esta escritura terá que se cumprir na minha vida e na sua vida. Uns olhos veem, outros não. Uns têm o coração convertido à fé dos pais, outros têm o coração convertido ao mundanismo, à apostasia e à cegueira da mornidão que a religião converte e converteu as pessoas. Vamos ver.
38 de São João, capítulo 12. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem é que Deus está tendo misericórdia de mostrar a você estas coisas? Por isto, não podiam crer. Eu já sou isto, já sou aquilo, já pertence à religião. Escuta, a sua religião prega o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia não são 3 pessoas. Você não encontra na tua Bíblia a palavra Trindade, Deus Trino, Deus Triuno, Trino Deus, 3 em 1. Você não encontra isso na sua Bíblia. Se você não encontra, por que você crê? Você crê numa coisa falsa. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Pega Pedro, pega Paulo, pega os apóstolos, pega os profetas e faz eles falarem Trino Deus para você ver. Não existe. Por que as pessoas não creem? Porque para que se cumprisse a palavra do Senhor. Eu venho aqui e digo, só existe batismo em nome do Senhor Jesus realizado pelos apóstolos. Estou dizendo pelos apóstolos, porque João Batista começou um batismo para o arrependimento. Os conversos de João Batista foram rebatizados por Paulo em nome do Senhor Jesus. Leia sua Bíblia, Atos capítulo 19, verso 5. Então, você não encontra os conversos de Pedro, nem de Paulo, nem da igreja primitiva sendo batizados, como a igreja católica mudou a forma batismal e como os evangélicos, que são filhos da igreja católica, batizam hoje. Um com um pouquinho de água na cabeça, outro dentro do rio, mas tudo repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo sem usar o nome. E isto não vale nada. Então, isso também não é revelado, porque olhos veem e outros não. Não podem crer, mas a quem está sendo revelado a palavra do Senhor e a quem a mão do Senhor está sendo estendida? Este é o grande momento. Verso 39, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, esta é a palavra, não sou eu, estes são os fatos que nós estamos vendo acontecer. O que adianta eu vir aqui dizer, ei irmão, eu não sou machista, eu não tenho nada contra uma mulher, eu acho que ela tem um lugar bonito, belo, decente e que Deus a colocou para essa função. Mas escuta aqui, a Bíblia alguma vez disse que uma mulher poderia subir no púlpito e ser pregadora? Mostre-me aonde foi que Deus colocou uma mulher no sacerdócio no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou se na eternidade vai ter uma lá. Se você não vê isso, eu não tenho nada contra a mulher. A Constituição diz que todos são iguais, mas escuta aqui, as ocupações diante da Bíblia são iguais. Deus não permitiu os anjos pregar e não permitiu as mulheres pregar. Mas você crê na Bíblia? Não. Então, a Escritura se cumpre na sua vida. Você é um incrédulo e eu sou um crente. Mas eu estou chamando você para ser crente. Não quero que você seja incrédulo. Não diga, ele se põe lá como dono da verdade. Não, a verdade está na sua mão para você decidir o que você vai fazer. Cegou-lhes os olhos, disse Isaías, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Está falando aqui de Cristo, porque esta é a grande verdade. Olha só que verdade absoluta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Chamou muitos, escolheu poucos. É a Escritura se cumprindo na vida de cada um. Muitos foram chamados, e aí faz o grande movimento chamado cristão no mundo. Quantos são escolhidos deste mundo chamado evangélico e católico, aqueles que creem que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e que vai voltar? Quantos são escolhidos? Quantos irão no arrebatamento? Quantos estão prontos?
Quantos são virgens nécias? Quantos são virgens prudentes? Quantos creem na Bíblia? Agora pare aí e eu quero que você seja honesto com a sua própria consciência. Por favor, não tente enganar a você mesmo. Você acredita que se Jesus Cristo voltasse agora para levar para a eternidade o mundo chamado cristão, o céu continuaria sendo o céu ou se transformaria no inferno? Responda à sua própria consciência. Porque falando assim, você vai olhar para dentro da tua igreja e você vai ver mulheres seminuas, pessoas com dupla personalidade, hipócritas, dentro de casa com um comportamento, dentro da igreja com outro. Hein? Você verá a liderança muito mais preocupada com o dinheiro, aí você vai ver suas irmãzinhas com as pernas de fora, com os seios de fora, pintada, de cabelo cortado, tudo isso é contrário às Escrituras. Aí Deus vai levar esse monte de coisas imundas, não é? De gente brigando, dividindo, discutindo, um querendo tomar o cargo do outro. Não, eu sou o presidente, você vai cair. O outro vem e diz assim, não, eu que vou ser o dirigente do coral, e você tem briga para ser o dirigente do círculo de oração, e fala mal de um para... Escuta aqui, é céu que nós estamos falando ou inferno? Se Deus levasse isso para lá, o céu deixaria de ser céu. Haveria tanto adultério, tanta mentira, tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanta briga, tanta discussão, então não seria céu. Ah, meu amigo. Estamos prontos? Que escritura se cumpre na nossa vida? Eu não quero aqui olhar vida de terceiro, estou preocupado com a minha vida, se eu estou pronto, se eu estou preparado, e estou com uma missão aqui, preparar um povo para a vinda do Senhor, porque esta era a missão de Paulo, de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, suporte a minha loucura, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, para vos apresentar a saber como uma virgem pura, a saber o marido Cristo, mas temo que assim como a serpente foi o primeiro pregador que teve, ele deturpou o que Deus falou. É o que os pregadores fazem hoje, pegam a Bíblia e deturpam. E sabe o que eles fazem? Tiram a virgindade das pessoas, enganam as pessoas porque são ungidas pelo Espírito do diabo para fazer que a Bíblia se torne a verdade, para que se cumpra na vida dos tais o que a Bíblia disse que seriam. Falsos cristos, falsos profetas. Mas e você? E você? Que segue os tais, para onde pensa que vai? E você que tem coragem de pisar na Bíblia para seguir um argumento de um homem que diz assim, não, irmão, isso não tem importância, isso não faz mal. Hein? Como é que você pensa que você pode chegar diante de Deus numa condição desta? Vamos aqui para a Bíblia. João Batista, o profeta, que veio precursar a primeira vinda de Cristo, estendeu o dedo e disse, isto é descendência da serpente. Olha, Deus deu oportunidade para Caim. Disse assim, Caim, faça um altar correto, eu recebo. Caim disse, de jeito nenhum, é do meu jeito. Vê se as pessoas querem mudar de vida. Vê se os pastores querem pregar a verdade. Vê se a Igreja Católica vai mudar. Nada, não adianta a Bíblia. Sabe o que adianta? A igreja correu e fez um artifício e disse, existe um dogma que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Esta é a mesma coisa que os mormons fizeram. A Bíblia não é nada sem o livro de Mormons e o livro de Mormons não é nada sem a Bíblia. Esta é a Igreja Católica com o dogma que ela tem. E a Igreja Evangélica? A Igreja Evangélica, do mesmo modo, olha assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem o Estatuto da Igreja. Se o Estatuto da Igreja destoa da Bíblia, é a mesma coisa. Tudo isto é engano. A verdade que existe é a Bíblia. Fora disto, é engano. O resto tudo é ideias invencionistas, interpretações de homens que não vale a pena você crer. Então fique com a palavra. Eu estou mostrando para você como a palavra estabeleceu a vinda do Senhor. Estabeleceu
a vinda do Senhor assim. A apostasia vem primeiro, o sacerdócio se torna sem nenhuma condição, sem nenhuma qualificação. Depois, então, a palavra não tem valor. E daí, então, aparece um profeta, com o assim diz o Senhor, chamando as pessoas para voltar para o original. Batismo na Bíblia em nome do Senhor. Ei, as mulheres devem se vestir honestamente com pudor. Prestem atenção, aqui está, olha, ceia não é com pão de padaria, nem com pão de fermento, porque fermento na Bíblia sempre foi símbolo de pecado. Ceia não é com suco de uva, era com vinho, estavam bebendo e se embriagando. É só ler a Bíblia. É assim que nós cremos, é assim que a Bíblia diz. E tem mais um fator. Ceia sem lava-pés não tem nenhum valor. Jesus disse assim, quem não lavar não tem parte comigo. E aí vem, não, mas eu vou lavar o pé do outro? De jeito nenhum, o doutor vai lavar o pé do carroceiro? Isso é de maneira nenhuma. A madame vai lavar o pé da empregada doméstica? Ah, pastor, vá para lá com a sua loucura. Não é a Bíblia Sagrada. Jesus disse assim, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se a sua igreja não faz isso, eu não tenho culpa dela não crer na Bíblia. Eu não tenho culpa de você querer defender uma condição, porque as pessoas creem mais na igreja do que na Bíblia. E a igreja está falida. Muito bem, nós estamos diante aqui de fatos, mas agora nós falamos que a primeira vinda foi precursada por João Batista, que veio no espírito e virtude de Elias. A segunda vinda está profetizada antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu quero que alguém mude isto. Elias virá primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. Na segunda vinda. Então, quando a gente fala em Elias, a gente tem que ter uma lembrança do ministério de Elias. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque eu estou falando sobre a vinda do Senhor, estou falando sobre a obra da redenção aqui. Não adianta eu vir aqui dizer, Cristo morreu na cruz para nos salvar. Muito bem, essa é uma verdade da Bíblia, mas como é que isso funciona? Será que para crer em Cristo que morreu na cruz para nos salvar não tinha antes alguns requisitos para a primeira vinda? E qual era a condição do mundo e das pessoas? Esta é a coisa que eu estou mostrando aqui no programa. Não faça meia boca, não seja meia pedra, meio tijolo, meio crente. Deus não tem isso, Deus tem crentes verdadeiros ou não tem de jeito nenhum. Jesus disse, morno nunca irá comigo. Ele disse, quem é morno eu vomito da minha boca. Então pare um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho à nossa mente. Elias o tisbita apareceu em cena no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Ele veio num período de apostasia, quando Acabe se casou com Jezabel por questões políticas. Por que é política, pastor? Porque Acabe era rei de Israel e casou com Jezabel, que era filha de um sacerdote sidônico, que matou o rei para tomar o trono. E então ele fortaleceu o seu reinado casando-se com uma filha de um rei. Agora preste atenção. Se o reino do sogro entrasse em problema, ele acudiria. E se o dele entrasse em problema, ele fortaleceu o seu reino. Política, Deus está longe disto. Vamos seguir um pouquinho. Aí ele prega contra a condição de Acabe e Jezabel e do paganismo que foi levado para lá, para dentro de Israel, por causa daquele casamento. Você sabe que a política se casou com o Estado em 325 e o paganismo veio para dentro da igreja cristã. Está aí. Trindade, Natal, Páscoa, tudo isso você vai saber de onde é que veio isso. Muito bem, mas vamos seguir um pouquinho mais. Então, Acabe, o Elias prega contra este reinado político. Mas a Bíblia diz que houve um período de seca e Elias foi alimentado pelos corvos e depois o riacho secou e Elias foi para a casa de uma viúva porque Deus disse para ele ir. Agora preste atenção aqui porque já são os minutos finais do programa.
Preste bem atenção. Elias vai para a casa de uma viúva. Deus disse, eu já preparei a viúva. Você vai chegar lá e Elias encontra uma viúva esquelética, procurando 2 cavacos para poder fazer um bolo e comer com seu filho e morrer. Elias chega e diz, por favor, me dê um copo de água. Quando ela vai pegar a água, ele diz, antes de trazer a água, faça um bolo para mim e me traga. Ela disse, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para comer e morrer. O tempo era de fome. Você acha que nós vivemos num tempo de fartura ou de fome? Espiritualmente falando. As pessoas vão na igreja, o culto é litúrgico, agora a mocidade, agora o coral, agora um dá uma palavra, agora dá outra, sabe? De palavra de Deus, o povo está magro, amarelo, esquelético, anêmico. O povo não sabe nada do momento que está vivendo. Sabe, a única coisa que sabe é pedir dinheiro ou então promover shows, aniversário da igreja, aniversário de 4 paredes, aniversário do pastor e brincadeiras, entretenimentos e músicas e rock e toda sorte de imundície em nome de Deus. Mas isso é fome. Estão comendo casca de pau, estão comendo o lixo da sociedade para poder sobreviver. Elias chegou na casa da viúva no período de fome. E Elias disse, faça isto. E ela disse, mas eu só tenho isto. E ele disse, assim diz o Senhor, se você fizer, se você obedecer a minha palavra, assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai acabar, até o dia que Deus faça chover sobre a terra. Ah, que vontade de ver a chuva temporã em Seródia juntas. Acabou o tempo, eu vou chamar você para orar. Deus eterno, tenho falado a tua palavra e convidado as pessoas para crer em ti e viver o evangelho. Agora, tome conta destas vidas, desses lares, destas famílias, no nome de Jesus.